Amigos, ainda não acredito. Leclerc vai largar da pole position no GP da Hungria. Ele fez um tempo impressionante de 1:15.372, ficando à frente das duas McLaren, e ele mesmo disse: "Não sei como é possível que eu esteja na pole." Fez um tempo incrível, e tanto Piastri quanto Norris também disseram isso. Foi um tempo do Leclerc, feito principalmente graças ao seu talento. Sabemos o quanto Charles é forte na classificação e, na minha opinião, hoje ele fez uma das melhores classificações da carreira, talvez até a melhor de todas, considerando o carro que ele pilota e os rivais, ou seja, as McLaren, que estão muito mais fortes, especialmente numa pista como a da Hungria. Vamos ver tudo juntos, mas antes de começar, já peço, inscrevam-se e ativem as notificações, deixem um like para apoiar os vídeos aqui do canal. Vamos analisar cada sessão, vamos analisar os tempos, vamos ouvir também as reações depois das sessões, neste caso depois da classificação, e claro, vamos fazer comparações entre os vários pilotos. Dito isso, vamos começar vendo primeiro a classificação, que tem Leclerc na pole position com 15.372, segunda posição para Piastri com 15.398, terceiro Norris, então Piastri chegou bem perto do Leclerc, e também Norris, se considerarmos, 26 milésimos e 41 milésimos não são nada. Depois, quarto Russell a 53 milésimos, quinto Alonso, sexto Sol. Olha só como as diferenças são pequenas, ou seja, temos as duas McLaren abaixo de 50 milésimos, Russell também a 50 milésimos, Alonso a 1/10, Sol a 1/10. Bortoleto é o que está um pouco mais distante, a 30, depois Verstappen em oitavo, um pouco decepcionante, a Red Bull hoje, não sei, no 10º lugar. Vamos falar também do Hamilton depois, em 12º. Obviamente temos que comentar a decepção do piloto britânico e também as palavras dele no rádio da equipe. Mas antes, quero destacar, olhem os melhores setores, que são todos do Piastri, 27.3, 26.3, 21.0, enquanto Leclerc não fez os melhores setores, mas conseguiu juntar o melhor tempo no final. Agora vamos ver tudo isso, vamos ver também os tempos do Leclerc, mas, galera, deem uma medalha para esse cara porque ele fez uma volta incrível num dia em que a Ferrari quase correu o risco de sair no Q1, no Q2. Vimos também que teve um pouco de chuva. Enfim, houve situações em que a Ferrari quase saiu no Q1 ou Q2, e no fim quem saiu foi o Hamilton. Então foi um grande risco. Numa situação dessas, Leclerc conseguiu colocar a equipe na pole position, ou seja, numa pista onde até ontem a Ferrari era a segunda força, mas conquistar a pole parecia impensável com essa McLaren que voava. Certamente voa muito mais no ritmo de corrida, mas mesmo na classificação parecia que aquele segundo setor era inalcançável. Em vez disso, Charles fez mágica. Com certeza, ele fez mágica na gestão térmica dos pneus, conseguindo não superaquecer demais os pneus no primeiro e segundo setores, mantendo uma temperatura um pouco mais baixa no terceiro setor, e isso foi uma vantagem que o Leclerc soube aproveitar. Obviamente, outra coisa é que ele foi muito esperto também no Q2, saindo logo para fazer o tempo e assim evitando o tráfego. Então, Leclerc foi muito inteligente hoje, entendeu o que o carro precisava para aquecer melhor os pneus na volta de preparação antes da volta de classificação e acertou tudo no Q2 para depois ser performante no Q3. E, de fato, até a volta de preparação foi a arma vencedora no final para conquistar essa pole position. Vamos ver também os vários tempos, mas antes, vamos ouvir a reação do Leclerc. Quero que vocês ouçam também o team rádio do Charles. Bom, aqui vemos também a comemoração dele, que temos que ver juntos. Olha aí o Charles comemorando a pole, meu Deus, como ele nos emocionou, galera, quase não dá para acreditar. Aliás, a pole veio muito cedo porque ele foi um dos primeiros a abrir volta, depois vimos os outros pilotos chegando, que não melhoraram, nem Piastri, nem Norris, nem Russell, nem Verstappen, e assim confirmaram essa pole. Vamos ouvir também o team rádio de
do Leclerc e do Leclerc. Assim a gente comenta juntos e depois vê também eles. Tempos porque é muito interessante. Vamos ouvir Leclerc. Ele também não acreditava que tinha feito esse tempo de pole. E até o Brian Bose pergunta, mas de onde saiu esse tempo? Como você conseguiu fazer isso? E esse é um pouco o talento do Charles, que muitas vezes nem ele sabe o quanto de talento tem, o quanto consegue ser tão rápido e juntar tudo para fazer o tempo. É algo que é quase natural. Ele tem isso dentro dele, entende? Não é algo que dá para explicar em palavras. E, nesse caso, Leclerc mostrou mais uma vez seu talento na classificação, o quanto consegue ser tão rápido, e fez um tempo de obra-prima. Vou mostrar também o resumo dos tempos para ver o quanto Leclerc fez de diferença em relação aos outros pilotos. Se vocês olharem, de fato, no Q3, esses são os tempos do Q3, vemos que ele fez um 16.6 na primeira tentativa e depois fez um 15.3, ou seja, baixou muito o tempo. Por outro lado, se olharmos Norris, por exemplo, fez um 15.4, depois um 15.4 de novo, então não melhorou nada, melhorou só uns milésimos. Até Piastri fez um 15.3, depois fez um 15.5, até piorou. Ou seja, vocês percebem que a McLaren fez uma boa primeira tentativa no Q3, mas depois não melhoraram. Leclerc fez uma primeira tentativa bem lenta, se quisermos dizer, um 16.6 não era um tempo muito bom, e mesmo assim depois conseguiu se melhorar e fazer um 15.3 incrível, então um tempo impressionante. Aliás, no Q2 ele já tinha feito um 15.4, então mostra que tinha ritmo para fazer uma boa volta, mas vocês veem a linha de melhora, é bem linear, um 15.4, um 15.3. Enquanto se olharmos Norris, no fim chegou a um 15.4, esperava-se algo mais da McLaren, com certeza, até porque Piastri, se olharmos, fez um 15.1, Norris fez um 15.0, eles tinham potencial para fazer uma volta melhor, chegaram a um 14.8, um 14.9, o potencial estava lá para a McLaren, mas não conseguiram juntar tudo e, por isso, não conseguiram fazer a volta boa. Se quiserem, comentamos também os tempos em geral, porque eu quero comentar também as notas positivas dessa classificação, porque vimos um grande Russell em quarta posição, uma Mercedes que melhorou muito com o retorno à suspensão traseira antiga, voltou a ser mais constante e também mais rápida na classificação. Vamos ter que avaliar melhor na corrida. A Aston Martin quinta com Alonso, sensacional, Alonso fez uma classificação incrível. Parecia ontem que ele estava mal e ainda ficou para trás no FP1. Bem, porque também, desculpem, ele perdeu o FP1. No FP2 estava um pouco atrás, depois conseguiu dar um passo à frente. Bem, hoje, caramba, se confirmou lá na frente, também com Sol e Bortoleto em sétimo, fez uma classificação sensacional, até em relação a Hülkenberg, 19º, fez uma diferença incrível. Os rookies na Sauber também fizeram uma ótima classificação, apesar de tudo, até o quarta Pinto ficou na frente do Gasly, que ficou de fora. Aqui, quarta Pinto em 14º, Gasly em 17º. Enquanto as notas negativas do dia, se quisermos, são Verstappen, Hamilton, Antonelli. Verstappen em oitavo, e sim, ele fez o máximo com a Red Bull dele, mais do que isso a Red Bull não podia fazer, e vimos isso. Mas ele ficou a 3 décimos do Leclerc, o que nem é tanto, mas com diferenças tão pequenas, mais do que isso não dava para fazer. A Red Bull não melhorou hoje, então esse era o máximo para Verstappen, que está com pouco feeling com a dianteira, e isso ficou claro. O Sainz em nono, décimo, e isso mostra como Verstappen fez só um décimo melhor que os outros dois companheiros da Racing Bulls. E temos, por exemplo, Sargent em 16º, então muitos ficaram para trás, mas de Verstappen se espera mais, então oitavo decepciona um pouco. E depois Hamilton. Galera, vamos falar do caso Hamilton, porque ouvimos também o Team Rádio, Every Team, dito pelo Hamilton, que podia se referir a várias coisas. Every Team podia ser porque ele saiu um pouco tarde no Q2 e, por isso, não teve tempo de fazer uma boa tentativa, de aquecer bem os pneus, mas na minha opinião ele se refere mais ao fato de que toda vez tem azar, porque nesse caso Hamilton ficou de fora por poucos milésimos.
Aqui, não sei se está registrado. Sim, ele fez um 15.7, enquanto o tempo de Bortoleto foi um 15.6. E se não me engano, tinha o Bortoleto na frente, que se classificou na última posição por poucos milésimos, então realmente um azar para o Hamilton, que ficou de fora por muito pouco. Mas, caramba, seu companheiro de equipe chega na pole e você fica de fora em 12º, entende que a responsabilidade é do Hamilton. Uma pista onde ele já venceu muitas vezes, uma pista que ele gosta muito, conquistou até a última pole em 2023, enfim, é uma pista onde Hamilton sempre foi forte na Hungria. Ficar de fora no Q2 com essa Ferrari que, no fim das contas, queira ou não, coloca você na pole, fica um gosto amargo, com certeza, para o Hamilton, que mais uma vez vai ter que largar de trás. Então, vamos ouvir também o team rádio do Hamilton no final. Pela primeira vez aqui no Hungaroring, ele é eliminado no Q2. Sim, ele não parece estar bem, sabe? Falamos sobre isso até no início do Q1, não foi? O Lewis ia estar sob pressão e acabou realmente ficando assim. Aqui ouvimos aquela mensagem de rádio dizendo que você está fora e é P13 também. Não é igual a P11. Toda vez. Este é o Team Radio Every time do Lewis. E como vemos também pelo gráfico, vou mostrar para vocês agora, dá para ver que ele ficou de fora por 15 milésimos, 13 milésimos neste caso. Berman, 12 milésimos, Antonelli, 11 milésimos e depois Bortoleto tinha se classificado. Realmente, por muito pouco ele ficou de fora, então toda vez tem esse azar, Hamilton acaba ficando de fora assim. Mas, um pouco, galera, também é o Hamilton que não consegue maximizar o potencial da Ferrari. Obviamente, ele é um heptacampeão mundial, merece respeito e é rapidíssimo. Mas, neste momento, o Charles consegue entender melhor o carro, certamente também porque contribuiu no desenvolvimento do monoposto. Com certeza, ele também teve alguns componentes antes do Hamilton para testar. E, por isso, o Leclerc tem essa vantagem na gestão dos desenvolvimentos. Mas, do Hamilton, espera-se uma reação de um heptacampeão mundial, que deve vir não só na corrida, porque em Spa foi mais ou menos a mesma situação, ficou de fora no Q1, depois recuperou. Mas queremos um Hamilton que vá bem também na classificação, não só na corrida. Caso contrário, sim, ele leva pontos para casa porque consegue recuperar, mas não consegue maximizar o potencial do carro, começando tão atrás assim. Então, eu esperava ele mais à frente. Vou mostrar também as diferenças. Ele já fez várias pole positions na Hungria. Vemos 0,026 milésimos na pole de 2025 do Leclerc, 0,022 milésimos na de 2024, depois 3 milésimos na de 2023 e 44 milésimos na de 2022. Enfim, vocês veem que as diferenças são mínimas na Hungria, sempre um circuito onde as diferenças são pequenas. E, por isso, qualquer mínimo erro você acaba pagando caro na pista e também na posição final na classificação. Vou mostrar também a citação e as declarações pós-classificação do Leclerc, que hoje disse: "Não entendi nada de Fórmula 1. Provavelmente está a minha melhor pole position de sempre." Foi o próprio Leclerc que declarou isso, e ele ficou muito surpreso com essa pole, porque é uma pole que ninguém esperava, nem ele mesmo. E, por isso, ele fez um pouco a diferença nisso. Como piloto, o Leclerc fez uma diferença incrível na pilotagem. Vou colocar também as declarações do Hamilton pós-classificação, porque são muito interessantes. Depois vamos analisar. Ouçam, galera, ele disse: "Sou inútil." Ou seja, o Hamilton, vou mostrar também a cara com que ele disse isso, porque precisamos comentar juntos essa expressão do Hamilton. Olhem aqui, este é o Lewis enquanto diz que é inútil. Ele declara aos microfones da Fórmula 1, "Sou inútil, não mudamos nada do acerto desde ontem e precisamos mudar o acerto." Depois, obviamente, da mudança que mencionamos nos treinos livres 2, mas dos treinos livres 2 em diante não mudaram nada. Então, sou inútil. Guiei de forma terrível, ele disse.
E, assim, ele colocou, entre aspas, a derrota em relação ao seu companheiro de equipe. Ele se sente realmente culpado com a Ferrari por não ter extraído o máximo potencial do carro. E isso precisa ser reconhecido, o Hamilton é um piloto que assume suas culpas. Mas, e isso é muito importante, é preciso também uma reação. Então, esperamos uma reação do Lewis. Olhem aqui, essa cara dele é mesmo de desolado. É ruim ver o Lewis assim, que obviamente é triste vê-lo atrás, tanto em termos de posição quanto tão desolado nas entrevistas. Então, vamos ver se ele vai conseguir se recuperar amanhã. Eu espero que sim. Obviamente a pista deve ser mais difícil para ultrapassar do que Spa, mas se esperar algo mais do Hamilton na classificação, galera. Ele precisa ser mais rápido na volta lançada, porque na corrida sabemos que ele faz sim incríveis. O Hamilton consegue gerenciar bem os pneus, mas precisa ser mais forte na classificação. Então, é muito ruim vê-lo tão desolado. E, do outro lado, temos um Leclerc que fez uma volta sensacional. Vou mostrar também algumas partes da volta, porque precisamos comentar. Esta é a volta do Leclerc. Vamos em frente. Começando na curva 1, vemos aqui como ele consegue manter essa trajetória um pouco mais aberta, depois fecha, mas consegue fazer uma boa linha, contornando a curva sem usar demais a zebra, que é inútil na curva 1. Indo para a curva 2, vemos como ele faz uma trajetória bem aberta e, assim, consegue muita velocidade de passagem, faz mais metros, mas ainda assim mantém uma boa velocidade. Então, ele consegue ser muito rápido. Curva 4, ponto difícil. Olhem aqui, a estabilidade se mantém, a SF25 consegue ficar estável. Mas a verdadeira diferença está aqui, vejam como ele chega perto da zebra neste caso, e aqui consegue manter uma boa trajetória. Vou mostrar na saída como o carro acompanha. O volante, vejam que ele nem precisou corrigir. Aqui ele conseguiu manter muito gripe lateral, e isso era fundamental. A chicane, um dos pontos mais fracos da Ferrari SF25 na Hungria. Vemos como Leclerc enfrenta, sacrifica um pouco a primeira zebra, não pega tanto para atacar a segunda. Vejam como ele pega a segunda zebra da chicane, como passa até pelo laranja do assoalho, e aqui fez a diferença, usando todo o limite da pista. Isso é importantíssimo. Ele não passou dos track limites, então isso também era para considerar, porque já fiquei um pouco preocupado com isso, mas o Charles foi muito bem nisso. Aqui chega a sequência de curvas esquerda-direita, muito importante ter um bom equilíbrio do carro nessas curvas. Vejam que o Leclerc consegue, não sei como, manter o ritmo nessas curvas. Quero destacar aqui como ele usa bem a parte externa da zebra, que dá mais gripe, porque essa parte externa, se você coloca as rodas ali, te dá aderência e você consegue acelerar sem problemas. Se você pega a zebra vermelha e branca, perde um pouco de gripe, porque obviamente não é tão lisa quanto a parte externa, que te dá mais aderência. Seguindo em frente, aqui também ele chega perto da zebra, faz uma diferença importante, e aqui consegue não perder o controle. Mas chegamos à parte mais importante, que é o último setor, onde a Ferrari sempre sofreu aqui na Hungria, especialmente este ano, nas duas últimas curvas. Vamos ver juntos como o Charles enfrenta. Aqui ele chega bem perto, não pega a zebra porque quer aproveitar bem a velocidade de passagem, usa bem também a parte externa da zebra. Mas chegamos ao trecho final, e aqui temos até um carro na frente. O que é um Mercedes? Talvez seja uma Aston Martin, me parece uma Aston Martin. Aqui ele aproveita bem a zebra externa para ter mais, digamos, amplitude na entrada. Persegue seu monoposto de maneira perfeita, é uma trajetória que não é nem muito aberta, está boa, até diria que é relativamente fechada. Observem também o ângulo do volante, que é bem alto. É um estilo de pilotagem à la Verstappen, no sentido de que você acaba tendo sobreesterço, então aumenta o ângulo de direção na entrada e na primeira parte da curva, para depois diminuir conforme perde aderência na saída. De fato, vejam aqui como ele consegue gerenciar isso, perde um pouco o controle do carro, mas mantém o pé no acelerador e consegue ir exatamente para o ponto certo, aquela linha cinza que ele pega em toda a volta,
em cada parte externa da zebra, dá muito gripe. Então, aqui também, assim que ele toca, o carro recupera aderência e consegue ganhar velocidade de novo. E esse é um ponto-chave. Vamos em frente, também na última curva, que talvez seja a mais importante de todo o traçado. Ele vai um pouco mais aberto, consegue recuperar, vai um pouco mais aberto e depois retoma uma trajetória mais fechada na curva. Vejam que aqui ele fecha a trajetória neste ponto, aqui também dá uma pequena ajustada no volante, mas o carro segura, segura. Consegue manter o carro sem precisar corrigir muito, sem fazer muitas manobras na saída. Vou mostrar de novo aqui, vejam como ele mantém o carro, mantém o grip lateral, isso é fundamental. É o que a McLaren fez até agora. Ele só dá um pequeno input de direção aqui, que ajusta levemente, depois consegue sair e retomar aquela linha cinza externa que dá aderência. Então, essa constância do Leclerc, ele consegue aproveitar cada canto da pista, as linhas externas, a parte da zebra, subir no dissuasor, até o laranja quando precisa, usar a parte cinza externa, diminuir o ângulo de direção na saída quando está perdendo aderência, para evitar perder o controle do carro. Bem, isso é uma das maiores vantagens que o Charles tem na volta lançada, e ele mostrou isso de novo hoje. Então, é muita coisa. E agora vou mostrar para vocês, também a volta do Alonso, que foi sensacional, espetacular. O Alonso também merece parabéns pelo que fez. Enquanto isso, se olharmos, por exemplo, o Verstappen, vou mostrar só para dar um exemplo, quantas vezes o Verstappen, aqui na parte central, na chicane. Esperem, aqui ele vai por dentro, aqui vai por fora, ou seja, realmente não consegue guiar o carro dele, não consegue mesmo guiar, nem consegue pegar as zebras, enfim, não consegue controlar a traseira. Esse é o principal problema do Max. Isso é basicamente tudo o que queria dizer sobre a classificação de hoje. Obviamente, amanhã a McLaren continua favorita para a vitória, porque o ritmo de corrida foi bom. O Leclerc, devo dizer, se formos rever juntos o da FP2, vou mostrar rapidinho porque é importante, mostra para a gente porque ele teve um ritmo de corrida muito interessante nas FP2. E agora vamos ver se consigo recuperar isso, senão eu falo. Ele girou, vou falar para vocês assim fica mais rápido. Ele girou, aproximadamente, em tempos de 1h21 alto, 1h22 baixo, com pneu médio, fazendo 10 voltas. Estava em linha com a McLaren, que já virava alguns décimos mais rápido. Mas, ainda assim, Leclerc pode brigar. Continuo achando que largar na frente é muito importante, até porque é difícil ultrapassar na Hungria. Então, na minha opinião, Charles pode fazer uma boa corrida. Eu o coloco na briga pela vitória. Digo para vocês, é difícil cravar, mas quero acreditar que Charles pode vencer na Hungria. Até porque o objetivo das duas McLaren não é tanto vencer, já que agora eles miram mais no campeonato mundial. Nem se importam tanto com a vitória, o que importa é chegar um na frente do outro. Por isso, acho que Leclerc pode vencer, segundo Piastri, terceiro Norris. Esse é meu palpite. Me contem também seus comentários, estou curioso, leio e respondo todos. Lembre-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Todos os dias trazemos todas as notícias sobre Ferrari e Fórmula 1 aqui do estúdio. Nos vemos no próximo vídeo.